Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia. Como vocês viram, a mudança do encontro não foi por acaso, né? Porque nós temos a eleição, o pastor Alexandre já falou, nós temos eleição, então estava caindo na data do encontro de homens, e aí nós assumimos a data do encontro de mulheres. É por isso que tá tendo essa alteração aí, tá ok? Mas vai ser uma bênção. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 53. Todo mundo sabe de cor, mas nós vamos ler assim mesmo. Quem notou que o Edir está só melhorando aqueles caroços aí, irmãos? Quem notou? Está só melhorando, não está? Graças a Deus. Ele está cheio de espada, de band-aid ali, mas não é... É para segurar os negócios que estão... Deus está repreendendo, está saindo em nome de Jesus, né, Edir? Graças a Deus. Edir Vicente é uma bênção. Isaías 53, todos acharam? Amém. Quem deu crédito em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, Jesus. Oh, glória! Você foi sarado, irmão? Amém. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus, aleluia. Senhor, fala conosco por amor da tua misericórdia, nos abençoa, que sejamos alimentados pela verdade da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Bom, hoje eu queria falar um pouco para os irmãos, sobre um líder curado. Um líder curado. Deus quer te usar. E para Deus te usar, Ele precisa que você esteja curado. Porque eu vou basear o texto nesse último versículo, que diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outra tradução diz assim, pelas suas feridas. Tem alguém que tem essa tradução aí, pelas suas feridas nós fomos sarados? Ninguém. Compra outra Bíblia, gente. Todo mundo comprando a mesma, minha. Estou brincando. Então tem uma tradução que diz assim, pelas suas feridas nós fomos sarados. Agora eu queria ministrar uma palavra ao seu coração. Jesus conservou, após a sua ressurreição, ele conservou as cicatrizes, mas ele não permaneceu ferido. Um dos discípulos de Jesus disse, se eu não ver o sinal dos cravos nas suas mãos, que inclusive não estava nas mãos, estava nos pulsos, se eu não colocar a mão do seu lado, onde é que era o lado? No lugar que entrou a lança, se eu não ver, se eu não encontrar as marcas da cruz, de modo nenhum crerei. Jesus então se manifestou e falou com ele assim, Alexandre, não, ele chamava, estou brincando, falou assim, Tomé, aqui a gente sempre acerta um dia de perdão, irmão, perdão, falou assim, Celso, aí fala um nome lá, coloca aqui a tua mão, né? E a gente vê que ali no texto nós entendemos que Jesus tinha as cicatrizes no corpo, não é verdade? A Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Quando você passa por uma luta, por um problema, por uma dor, por uma angústia, por uma dificuldade, Deus usa aquela sua luta para que você possa ser um instrumento de cura na vida de outros. É por isso que alguns crentes passam por
tantas lutas. Você fala, meu Deus, o que será que acontece comigo? Parece que o Senhor não ouve a mim. Mas Deus usa a pessoa que tem graça para isso. Porque quando você pega os heróis da fé, começa a dizer lá assim, olha, pela fé Abel ofereceu um sacrifício bacana. Deus agradou tanto que Caim pegou e meteu borracha nele e matou. Não parece uma coisa muito boa não, né? Depois começa a falar, olha, pela fé eles apagaram o fogo, venceram a espada, fizeram isso, fizeram aquilo. Pela fé eles foram cerrados ao meio. Pela fé eles morreram. Então fé não é só quando Deus muda a situação, é o enfrentamento da situação difícil. E a Bíblia diz que nós devemos consolar uns aos outros com a mesma consolação com que nós fomos consolados. Então Deus usa as nossas feridas para a cura dos outros. Mas Deus só pode usar as nossas feridas quando nós já fomos sarados. Deus só pode usar as nossas feridas quando nós já fomos curados. Porque enquanto nós estivermos feridos, nós vamos ter uma tendência de não conseguir ser usado por Deus, e pelo contrário, estar sensível, e acaba que a gente reagindo à dor, a gente fere o outro. Não é verdade? Não é, Roberta? Roberta que sabe. Quando a gente toma uma injeção, Roberta, no braço, aí a gente fala assim, nossa, parece que no dia que a gente toma injeção, todo mundo põe a mão só no braço da injeção. Não, todo mundo põe a mão nesse braço o tempo todo. É que no dia da injeção você percebe que eles estão pondo a mão ali. E às vezes a gente ainda faz assim, né? Então de vez em quando Deus quer te usar, mas uma pessoa toca num lugar da sua vida que não está curado. Você estava até sendo usado por Deus, amado. Você reage mal. Agora eu queria tocar em algumas áreas que Jesus queria nos curar. Olha, eu ouvi uma frase do meu discipulador, que ouviu de uma outra pessoa, mas puxa vida, só dele ter falado, ficou muito mais bonito na boca dele. Ele disse assim, você jamais poderá ser usado por Deus no máximo do seu potencial, ou no total do seu potencial, não obstante os dons e talentos que possua. Ou seja, uma pessoa com tantas qualidades, com tantos dons, um grande pregador, um grande cantor, mas jamais poderá ser usado por Deus no total do seu potencial e talento, sem que você seja curado para relacionamentos. Primeira área que Deus quer nos curar é relacionamentos. Irmãos, é interessante que a gente sempre fala isso, mas as pessoas se convertem primeiro ao mensageiro e depois à mensagem. As pessoas se convertem primeiro a você e depois à mensagem que você prega. As pessoas vão seguir a Deus seguindo você. Se você ferir as pessoas, machucar as pessoas, elas param de seguir ao Deus Santo, o Deus sem nenhuma mácula, porque elas estão seguindo a Deus, seguindo a você. Então estar curado para relacionamentos é uma coisa fundamental. Agora, é interessante que quando a gente fala em estar curado, a gente sempre pensa, quando a gente fala nisso, a gente pensa nas outras partes, né? A gente pensa, puxa, fulano podia ter vindo hoje. Porque, nossa, tão difícil. Ele me irritou. Só que o que a gente esquece é que a obra de Deus, ela é primariamente em nós. Porque quando você é curado para você mesmo. O milagre é seu, as pessoas é que vão desfrutar. Não é você o primeiro a desfrutar do milagre, não. Tem gente que te acha até bobo, já pisou no seu calo, já fez assim no seu calo, e você não reagiu, você pensa, nossa, que sujeito bobo. E enquanto isso ele está lá, se achando esperto, né? Pisa no calo de um, pisa no calo do outro,
pisa. E lá vai fechando portas para ele mesmo. E você com aquele calinho conversando com você, latejando, só portas se abrindo. Quando você é curado, você não é o primeiro beneficiado. Não, o benefício... Olha, eu diria até que a pessoa curada, ele acaba sendo... Eu vou falar entre aspas, tá, irmãos? Perdão, vou falar essa palavra, que não é verdade. Mas ele acaba sendo prejudicado. Porque ele dá oportunidade, ele passa a vez, ele perdoa com facilidade. E parece até que alguém está montando nele. Nossa, mas eu tenho meus direitos. Nossa, sou crente, mas não sou bobo. Tira essa frase da sua cabeça, que o diabo usa isso. Usa isso. O bobo é quem é enganado. O crente é quem sabe do direito dele, está abrindo mão do direito para servir. Não é verdade? Porque a gente tem que tomar cuidado para a gente não se vestir de crente e de vez em quando a gente vai, por exemplo, num evento social, num evento da igreja, a gente trata todo mundo cantando que é amado, querido, deixa eu te servir e tal. Aí a gente vai num restaurante e trata mal o garçom. Acho que um dos lugares que eu mais gosto de observar o tratamento que a gente dá é em restaurante. Porque garçom, gente... Eles têm a graça de trazer um negócio errado, né? Acho que até porque atende muita gente, aí a gente fala assim... Você traz para mim uma Coca Diet? Sim, senhor, sim, senhor. Olha, e para mim você vai trazer o sanduíche sem milho. Milho, não gosto de milho. Aí vem ele. Está aqui, senhor, o sanduíche com bastante milho e a Coca e o Guaraná Integral. Açucarado. Aí, irmãos, é a hora de você, como crente, cantar aquele hino, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Porque as pessoas estão lendo o seu evangelho o tempo todo. O evangelho está sendo pregado com a sua vida o tempo todo. Eu me lembro de uma experiência que a Joyce Meyer contou, minha esposa gosta muito da Joyce Meyer, então ela já me contou essa experiência umas 4 ou 5 vezes, não tem jeito de eu não me lembrar também, né? Diz a Joyce que foi a um restaurante, tinham saído de uma conferência, estavam com os pastores importantes, aquelas roupas de ir à conferência importante, né? Que a gente tira esse lenço que eu ganhei da fulana, que trouxe para mim da Europa. E aí ela estava lá e tal, e veio uma moça para servir, e ela chegou assim tão nervosa, e ela derramou em cima do marido dela, do marido da Joyce, derramou a carne com feijão, com tudo, macarrão, né? E a Joyce disse que o marido dela estava tão tranquilo. Calma, não foi nada. E a Joyce por dentro estava aqui, né? Não, querida. Mas ela se controlou, se conteve, buscando cura, né, irmão? Porque não adianta também a gente viver se controlando, não. A gente tem que se controlar, mas pedir a Deus, Deus me cura nessa área. E aí, o que acontece é que, aí ela recolheu, ajudou a recolher aqueles negócios e tal, a moça falou, me perdoe, quando eu te vi, eu fiquei tão nervosa, porque eu assisto seu programa todo dia, eu acho você uma tremenda mulher de Deus, eu não consegui me conter, acabei fazendo isso. E aí o marido dela chamou antes mesmo dela falar, chamou a pessoa e pediu, chamou o gerente, pediu ao gerente para não fazer nada com aquela moça, para não punir e tal, porque ela tinha errado, mas era normal. Então, a moça saiu dali com um evangelho totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí ela contou, me parece que alguma experiência, estava vivendo problema no casamento. Seu evangelho vai com você para onde você vai. Mas como você está em relação a relacionamentos? Como você está em relação às outras pessoas? Como é que você lida? Eu vou te dar algumas dicas sobre relacionamentos. Olha, tem um monte, gente, mas tem um monte. Tem um livro que eu acho que todo crente devia ler mais de uma vez. Chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele não é um livro cristão, mas os princípios são. E esse livro já foi vendido 51 milhões de exemplares. É fantástico. Então você deveria ler esse livro. Eu já li umas 2 vezes, estou querendo ler a terceira. A gente acaba não aplicando tudo porque é muita coisa boa, mas é um livro e gostoso de ler, muito bom. Mas olha só, primeira coisa, ouça mais
e fale menos. Eu sei que você está pensando, pastor, mas porque o senhor falando isso? Irmãos, eu também estou aí querendo ser curado. Estou querendo ser curado. Ouça mais e fale menos. Ninguém quer falar, então vou continuar. Irmãos, especialmente, fale menos de si. Irmão, você já foi naquele... Eu já fui, né? Que eu às vezes falo um pouco demais e eu preciso de Deus me dar graça nessa área aqui. Já foi naquela reunião que você senta com 3 pessoas e todos os 3 falam demais? E a gente fica querendo falar. Aí a minha esposa senta e fica muda, porque ninguém deixa ela falar, porque a minha esposa só fala se der espaço para falar. Pois é, o Sérgio também. Nossa, eu fico com tanta dó dela. De vez em quando eu até falo assim, não é ela? Ela fala assim, é. Mas você já percebeu que às vezes a gente fala muito e fala de si? Diz que uma moça ligou para uma amiga e falou, olha, hoje eu passei tanto problema, tanta luta no trânsito, tanto isso, tanto aquilo, e começou a contar e tal. E ela falando, e a outra do outro lado do telefone querendo contar para ela, menina, eu também, foi uma luta no trânsito, estava um trem do capeta hoje. E diz que enquanto a menina estava lá esperando para falar, houve uma situação em que eles não puderam continuar a conversa. Chegou alguém na casa de uma das duas, aí a moça despediu e tal, e a outra não falou nada. E a moça falou, eu queria te agradecer por apenas me ouvir e não me contar nenhuma situação similar. Tem momentos que a pessoa quer falar, ela precisa falar. As pessoas precisam que a gente ouça, e ouça sobre elas querem falar um pouco delas. Quem está curado é o que mais ouve. Deus está me curando, irmãos. Agora olha só, eu fico até chateado que eu escrevi tanta coisa que acho que não vai dar para falar nem a metade. Mas o Wendel chegou para trabalhar, curso de inglês. Aí ele disse que foi tomar uma água no bebedouro e estava um aluno assim com um copo. Quando ele abaixou assim, aquele cheiro, eu acho que de álcool, né? Que estava no suco dele, mas um cheiro forte. O Wendel falou assim, misericórdia, esse copo ali tá... Aí o rapaz entrou para a aula, logo depois do Wendel, entrou para a aula e entrou só ele de aluno. Aí o rapaz começou a falar com ele. Ele falou, tá tudo bem? O rapaz, não, tá não. Aí começou a falar, e foi falando, e foi falando, e foi falando. Aí o Wendel falou com o Senhor Jesus, falou, Senhor, eu vou falar para ele do Evangelho, não é? E o Senhor falou com ele, não, só escuta. Aí ele falou, o Wendel pensou, meu Deus, se eu não der minha aula eu vou ser mandado embora. E o rapaz continuou falando, ele falou, mas eu estou aqui pela fé, Senhor, em nome de Jesus. Aí o rapaz deu uma pausa e falou, Senhor, agora eu falo com ele do Senhor, né? E o Senhor falou com ele, não, apenas escuta. Aí ouviu, o rapaz voltou a falar do casamento, das lutas e tal. E o Wendel falou, meu Deus, está ficando tarde. E aí ele falou, você é diferente, né? Você é diferente. O Wendel falou, Senhor, agora eu falo, né? Ele disse, não, só escuta. E ele falou assim, rapaz, aí começou a fazer perguntas para ele, você bebe? Não. Você fuma? Não. Nossa, você é diferente, né? E aí continuou falando, e passou a aula toda, mais de 1 hora. E aí ele falou, olhou para o quadro e viu o quadro do Wendel cheio de tudo que ele ia ensinar. Falou, você não deu a aula para me ouvir. E o rapaz falou com o Wendel assim, ninguém nunca me ouviu. Você é a primeira pessoa que me ouve. E ele começou a chorar. Ninguém nunca me ouviu. O Wendel falou, agora, Senhor? Ele disse, não, continue escutando. E o que Deus usou o Wendel naquele dia foi só para ouvir. E no final ele simplesmente falou que Deus tinha um plano na vida dele, tal, porque já estava no horário que não tinha jeito mais, tinha que encerrar.
Mas eu achei tão interessante como o Wendel foi tão atento à voz de Deus e tão usado por Deus, no sentido de ouvir aquele moço. E quando chegou o final, aquele moço dizendo assim: ninguém, a minha vida inteira, ninguém nunca me ouviu. Acho que foi uma das experiências mais fortes que o Wendel já me contou que ele teve com Deus. Então, queridos, se você quer ter relacionamentos abençoados, se você quer ser um instrumento de cura para os outros, e se você já é curado, olha, você não precisa provar nada para ninguém, nem falar bonito, nem contar suas experiências. Você pode ouvir. Fale na hora certa. Fale quando o Espírito Santo te disser. Ouça as pessoas, elas estão te amando por te ouvir. E quando chega ao final, elas falaram e vão embora dizendo: nossa, hoje foi tão legal conversar com você. Você é uma das pessoas mais interessantes que eu já conversei. Só ele que falou, né? Mas é legal. Não cave elogios, mas seja generoso em distribuí-los. Às vezes as pessoas ficam vaidosas consigo mesmo, cavando elogios, não é verdade? Aí elas falam coisas que requerem elogios. Fale com generosidade das qualidades dos outros e não fique se autoelogiando nem cavando elogios, né? Não fique falando coisas que cavem elogios. Por exemplo, um dia eu vi uma pessoa falando assim. Ele era pastor de uma igreja, estava com uma ovelha dele, ele falou assim: vamos trocar de pastor lá? Falou com a ovelha. Aí a ovelha falou assim: não, que isso, pastor, nunca. Para que isso? Quer dizer, o que ele esperava que a ovelha falasse? Vai, pastor, você que sabe, você está ruim demais. Se eu ouvisse isso, ficava triste. Então fica cavando elogio. Deixa a ovelha falar: não, esse pastor é maravilhoso, né? Então deixa as pessoas falarem bem de você, não promova os seus próprios elogios. Não seja melindroso. Gente, as pessoas feridas, elas não podem ouvir nada. Isso às vezes tem a ver com problema de estima, autoestima negativa. Então as pessoas feridas, porque às vezes nós pensamos que somos tímidos, nós não somos tímidos, nós somos feridos. Tem a diferença entre as pessoas. Aliás, eu nem acredito que até a timidez é uma ferida. Não é timidez que você tem que ter. Existem pelo menos 4 tipos de personalidades, né? Quem já leu o livro Temperamentos Controlados pelo Espírito sabe disso, né? O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Isso faz parte da nossa personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade distinta. Quando você se converte, Deus toca no seu caráter, mas respeita a sua personalidade. Foi Ele que fez assim. O sanguíneo é mais líder, mas ele é mais extrovertido, ele pula, ele grita e tal, e deixa tudo pelo meio do caminho, é desorganizado. O colérico é um grande líder, mas passa por cima de todo mundo para liderar. O fleumático é reflexivo, é tranquilo, é mais liderável, mas tem muita qualidade. Ele olha os detalhes, ele organiza tudo primeiro. E o melancólico mais ou menos na mesma linha. Então, na verdade, todas as personalidades são excelentes. Nós precisamos extrair o melhor delas. Agora, às vezes você fica lá com uma timidez dizendo: não, eu não posso. E isso pode ser um sinônimo de uma ferida e não de aspecto da sua personalidade, porque toda personalidade pode ser poderosamente usada por Deus. Inclusive o pastor Geraldo, que é pastor da maior igreja do Brasil, né? Igreja local do Brasil, a igreja lá de Santarém, ele diz que, se eu não me engano, ele é fleumático. Ele diz que é um milagre Deus usar um homem como ele. Ele é tão tranquilo, ele é fleumático, mas é um grande líder, porque Deus respeita a personalidade e usa a pessoa como Ele quer, não é verdade? Então, não seja melindroso, releve. Tem gente que se fica ferido por qualquer coisa, fica machucado por qualquer coisinha atrapalha a obra de Deus na vida dele, porque, mas falou isso, pastor elogiou todo mundo, esqueceu do meu nome. Irmão, tem misericórdia. Claro que ninguém faz isso por querer, mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu nem gosto muito de citar nomes, porque a gente sempre esquece. Mas não fica nessa não. Se não me elogiar, eu não continuo. O fulano me falou uma coisa que me feriu. O ciclano. Não deixa entrar ferida na sua vida, não. A gente tem que ser, irmãos. Eu falei outro dia com a pastora Marli, que eu estava vivendo alguns momentos assim de lutas e tal. E eu falei com Deus: fala comigo, Senhor. E o Senhor falou comigo uma palavra tão forte. Ele diz assim: eu fiz o teu rosto como uma rocha, como um seixo. Você sabe que a gente tem que ser cara de pedra? Jesus falou isso com alguns profetas.
profetas. Olha, eu te coloquei como uma rocha diante deles. Eu te coloquei o seu rosto como um seixo. Quer dizer, nós precisamos ter a qualidade do líder de aguentar ouvir as coisas. Porque, por exemplo, imagine você sendo discipulador, você talvez encontre dificuldade com os seus discípulos de falar alguma coisa com ele. É um bom discípulo, ele quer crescer, ele quer avançar no Senhor, mas quando você vai falar alguma coisa, ai, mas é tão dolorido, é tão dodói, que aí você não consegue falar nada. E talvez é um discípulo excelente, mas você não consegue falar com ele. Aí você quer falar com ele, olha, você tem uma área de crescimento aqui e tal. Não, mas, falou comigo, mas não falou com jeito, não sei mais o quê. Irmão, mesmo quando o seu discipulador errar com você, você que está buscando crescimento, e você diz, eu vou assimilar e tal. Você sabe por quê? Porque os grandes campeões, os campeões, por exemplo, de boxe, você já viu os campeões mundiais, elas são aquelas pessoas que têm a capacidade de assimilar o golpe. Toda vez que a gente ouve alguma coisa, alguma crítica, a primeira coisa que a gente tem é uma sensação de uma pancada, não é? O gostoso é o elogio, né? O elogio vem igual um carinho, não é verdade? Mas a crítica, ela vem como uma pancada. Mas às vezes, quando a pessoa aponta uma área que nós estamos falhando, é um ponto de crescimento. E o elogio é uma prova para nós. A Bíblia diz o seguinte: o homem é provado pelos louvores que recebe. Porque o coração da gente pode mudar de lugar quando a gente recebe elogio e até se elevar e pegar um lugar errado. E às vezes quando a gente recebe uma reprovação, a Bíblia diz que o sábio ama a disciplina. Diz, não repreenda o tolo para que não te aborreça, repreende o sábio e ele te amará. E aí quando você fala com uma pessoa sábia, aí o coração dela é promovido. Às vezes o coração dela vai para um lugar mais baixo, ela vai sendo diminuída em si mesma, mas no mundo espiritual ela está só crescendo. E quanto mais se eleva o coração, mais você decresce no mundo espiritual, porque Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Rejeite toda mágoa. Rejeite toda mágoa. Não, a Bíblia diz assim: nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Irmãos, a raiz de amargura, ela brota no coração e ela não tem o que fazer a não ser contaminar outros. A amargura é um filete de fel que sai na nossa boca. Não tem jeito. Então quando a raiz começou, arranca a plantinha na raiz. Não deixe nenhuma raiz de amargura. Porque algumas pessoas ficam assim: mas eu estou tão magoado, eu fui tão ferido, eu fui tão isso, pensando que vai fazer demais em perdoar o outro, como se o beneficiado fosse o outro. Olha que equívoco tão grande. O maior beneficiado pelo perdão é você. Quando você perdoa uma pessoa, o maior beneficiado é você. A obra de Deus em nós é tão grande que nós temos dificuldade de entender. Mas quando você perdoa uma pessoa, o maior beneficiado é você. A pessoa também é beneficiada, mas dizem que ficar magoado é como tomar veneno querendo que o outro morra. Você está se envenenando, você está se matando, você está ancorando no passado e eliminando a possibilidade de um futuro. E quantas pessoas vivem uma vida cristã fracassada porque eles estão vivendo assim, magoados. A mágoa é terrível, Quantas horas, Maísa? Misericórdia. O tempo não para. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre curado na área de estilo de vida. Eu falei sobre relacionamentos e eu vou falar agora um pouquinho sobre estilo de vida. Você sabe que tem muita coisa no nosso estilo de vida que é o resultado daquele legado espiritual, daquela herança genética e daquela herança cultural que nós recebemos dos nossos pais, né? Quando nós somos salvos, o homem é salvo na sua integralidade. Ele é salvo corpo, alma, espírito, e ele é salvo também daquele estilo de vida. A Bíblia diz que é retirado daquele império das trevas, que ele muda os hábitos. Quem falava mal não fale mais, quem mentia não minta mais.
mais. E muitas vezes nós mantemos algumas coisas do nosso estilo de vida que não são pecados. E por não ser pecado, a gente se sente no direito de manter. E alguns até são pecados. Mas a Bíblia diz assim, nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha bem, deixando todo embaraço e o pecado. Tem coisa que não é pecado, mas está te impedindo na carreira. Você já pensou, irmão? Você falar comigo assim, eu tenho uma vida santa, pastor, eu não estou em pecado. E aí, irmão, então você está bombando na obra de Deus? Não, eu estou todo embaraçado. Eu vou falar, irmãos, perdoe, não estou querendo dizer que seja sempre não, né? Eu comprei um sítio, pastor. Minha vida agora é cuidar de galinha. Tem um sítio, mas comprei umas vacas e tal. Poxa, às vezes é um embaraço, você nem percebe o tanto de trabalho que te dá, não te dá um centavo de lucro, você até gosta daquele negócio, mas, irmão, de repente aquele negócio vai te impedir completamente de fazer a obra de Deus, você vai ficar anos cuidando daquilo. Outra hora é uma prática esportiva exagerada, como o meu caso, por exemplo, eu gostava demais de futebol, né? E às vezes até ficava exagerando. E outras coisas que te embaraçam. Mas, por exemplo, deixa eu falar alguma coisa aqui. Estilo de vida indisciplinado. Tudo que começa vai até o meio do caminho e para. Isso é um estilo de vida negativo. Você já pensou, gente, o que é você olhar para a sua vida cristã e falar, eu sou crente há 20 anos, e você olhar para as coisas que você faz e perceber que você deixou praticamente tudo pelo meio do caminho? Eu já fiz de tudo na igreja, de tudo um pouco. O que é que você deixou completo? Qual que é o fruto? Não, parei tudo pelo meio do caminho. Olha, talvez você não perceba que você pode estar fracassando na sua missão. É muito triste, não é? Deixar tudo pelo meio do caminho. Irmãos, isso é tão sério que quando a gente não é crente, você pode observar isso na vida da gente. Você já percebeu gente que começa na escola e para, começa um curso na faculdade, deixa pelo meio do caminho, aí começa outro e deixa pelo meio do caminho, aí entra para um serviço, daí a pouco está insatisfeito aquele serviço, entra para o casamento, fica insatisfeito, aí fala, eu vou separar dessa mulher para ver se acho uma outra melhor. Você sabe que às vezes quando a gente está procurando uma pessoa melhor, quem está precisando melhorar é a gente? De vez em quando a gente não estou suportando essa mulher. É porque a gente que está com problema dentro da gente. Qualquer outra que colocar no lugar, a gente não suporta também não. Não é verdade? Pensa bem. Eu jogo a roupa no chão, ela não cata. Que luta, né? Então você precisa melhorar o seu estilo de vida. Você precisa ser disciplinado. Você precisa aprender a ter o seu horário devocional. Sabe por que as pessoas não vivem uma vida de oração, irmãos? Porque elas oram cada dia num horário. Sabe por que não lê a Bíblia toda? Porque lê cada dia num horário. Aí você lê 7 horas da manhã, no outro dia você lê 8, no outro dia você lê 9, no outro dia você não lê. E na outra semana você não lê, e na outra você não lê, e na outra você não lê. Porque não fazer é mais fácil que fazer. Precisa ser disciplinado. Corta uma novela, Tieta do Agreste, lê na hora da Tieta. Não é verdade? Eu agora vou ler agora na hora da Tieta do Agreste. Você vai ganhar muito mais. Tem história muito mais interessante. Não é verdade? Então, seja disciplinado. Você não precisa fazer coisas mirabolantes, não. Pode fazer coisas assim. Por exemplo, você já pensou que disciplina boa você falar assim, eu não escovo os dentes antes de colocar os meus joelhos no chão. Você não precisa orar 1 hora, não. Mas se você orar 15 minutos, 10 minutos, ao lado da cama, dizendo assim, eu consagro o meu dia, que seja um dia de bênção, um dia de vitória, eu abençoo o meu dia. Olha, você levanta falando primeiro com Deus, até com a boca suja. Olha, Deus vai sentir o cheiro da sua boca como um cheiro suave, agradável. E o seu dia vai ser abençoado. Se prepara para o dia. Em vez de levantar falando assim, ai meu Deus, misericórdia, já deu o horário.
Hoje vai ser osso. Hoje é hoje. Aposto que o ônibus vai estar lotado. O trânsito engarrafado. Misericórdia. Fico pensando em ver a cara do meu patrão, já fico com raiva. Olha, você começa amaldiçoando seu dia. Comece abençoando para você ver como é que a coisa muda. Crie alguns bons hábitos e a coisa vai melhorar. Vou mais rápido aqui para a gente continuar. Não seja procrastinado. Irmãos, hoje eu estou pregando só para mim, sabe? Que às vezes eu sou meio assim, eu deixo as coisas para amanhã. Procrastinado, você sabe o que é, né? Deixa tudo para amanhã, não é verdade? Amanhã eu vou dar um jeito nesse varal. Depois de amanhã eu vou dar um jeito nesse varal. Suporte o banheiro. Olha, irmão, não deixa quebrar aquele negócio, aquele não tem conserto, tá? Suporte do banheiro é uma infelicidade, porque o papel higiênico que a gente coloca em qualquer lugar, tá falando no culto que a gente vai colocando, põe na pia, se a pia estiver molhada, a gente põe em cima daquele negócio do vaso, se estiver molhado, a gente coloca em cima da cabeça, mas a gente não conserta o suporte de... De vez em quando o pessoal já fica com o papel higiênico debaixo do braço. Mas por que você está com esse papel higiênico debaixo do braço? Quebrou o suporte, eu vou andar com ele agora. Cada um cuida do seu rolo agora. Não seja procrastinado. Pare de deixar sua vida para amanhã, irmão. Vou começar regime segunda-feira. Começa no dia que você está mesmo. Eu vou cuidar desse negócio, cuida agora, resolve as coisas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. E para encerrar, eu ia falar mais alguma coisa aqui, mas não vai dar tempo. Adquira bons hábitos. Eu acho que eu já falei isso aqui no disciplinado, né? Adquira bons hábitos. A Elaine ouviu uma ministração, né? Acho que estavam algumas discípulas juntas, falando sobre o tempo à mesa. Mexeu comigo, ela nem me contou o que foi, mas só dela falar o tema, eu já entendi tudo. Falei assim, gente, mas realmente, né? O tempo à mesa ele pode ser um tempo perdido, ou pode ser um tempo tão útil, né? O tempo à mesa pode ser um tempo que a gente está só enchendo a barriga, ou que a gente está desfrutando a família. Como é que a Bíblia fala? Os teus filhos à roda da tua mesa. Olha que interessante. A Bíblia fala que a família, ela se torna mais família comendo junto, não é verdade? Você sabe quando a gente fala em reunir a família, o que tem? Comida, não falta. Não existe reunião de família sem comida, irmãos. Só no velório, né? Só no velório. Até no velório tem. Trouxe umas rosquinhas aqui, ó. Você gosta de banana caturra aqui na minha bolsa, ó? Fora o lanche que tem lá dentro, né? Bom, acabou o tempo, não acabou? Faltam 6 minutos. 6 minutos? Então tá. Prepare-se para o seu futuro. Alguém disse o seguinte, que sorte é o encontro preparo com a oportunidade. Irmão, quem sabe você está vivendo a vida cristã esperando as coisas acontecer. Prepare-se para o seu futuro. Por exemplo, você quer ser usado por Deus? Você precisa colocar na sua vida algumas ferramentas. Eu já falei, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler bons livros. O pastor Silas Malafaia falou um negócio agora no sábado, eu achei tremendo. Ele disse o seguinte, se você não ler bons livros, você leva uma ligeira vontade sobre o analfabeto, sobre quem não sabe ler. Ô irmão, você pensou a força dessa frase? Se você não ler bons livros, você leva uma ligeira vantagem sobre o analfabeto. Porque diz que o verdadeiro analfabeto não é aquele que não lê, é aquele que não sabe ler, é aquele que sabe e não lê. Esse é o verdadeiro analfabeto. Não, pastor, que incoerência, eu li tanta coisa no YouTube, no Facebook, irmão, você vai ficar expert em piada, você vai ficar fera. Nossa, você vai saber, você tem um cabedal de frases que não serve para quase hora nenhuma. Mas se você ler bons livros, é impossível você ler um bom livro sem tirar pelo menos umas 3 ou 4 coisas boas para aplicar na sua vida. Aliás, eu acho que por pior que seja o livro, é impossível ler um livro e falar assim, não achei nada bom nele. O cara tem que ter muito trabalho para escrever um livro só de coisa ruim, né? Então leia bons livros. Quando você se prepara para o futuro, você está se preparando para o que Deus vai colocar na sua vida. A Bíblia diz assim, alarga a sua tenda porque crescerás. Pensa como Deus, antes de te dar crescimento, quer que você dê para Ele suporte. Deus não quer construir um prédio numa base para um barraco. O Rick Warren, ele diz que se você tiver só um martelo na sua caixa de ferramentas, você vai ter uma tendência de tratar tudo como prego.
Se você não lê, se você não se prepara, se você não estuda, você vai ter um martelo na caixa de ferramentas, você vai tratar tudo como prego. Torneira está pingando, me dá minha caixa de ferramentas. Tem. Tem conserto não, bem. O vaso está escorrendo lá, amor, me dá minha caixa de ferramentas. Pé. Ô, amor, essa caixa quebrou. Só um martelo? Difícil demais. Estar preparado melhora a nossa estima. Não é verdade? Tem gente que tem problema com estima porque tudo que pega ele está despreparado, ele não se preparou. Você sabe que o conhecimento não tem nada a ver com inteligência? Inteligência tem a ver com a velocidade para adquirir esse conhecimento. E a sabedoria, onde é que você vai aplicar, né? Porque senão você sai falando um tanto de coisa que não tem necessidade no lugar errado. Mas olha só, inteligência tem a ver com a velocidade. Diz que a inteligência é a capacidade de reagir o mais rápido possível a um determinado estímulo. Então as pessoas inteligentes, você fala, ela pega. Mas às vezes tem gente que é muito inteligente, que não se prepara, então ele não tem conhecimento nenhum. Tem gente que não é tão inteligente assim, que ele precisa ler mas ele tem um nível de conhecimento muito maior, é doutor, é expert, porque o conhecimento faz diferença. Aí você fala comigo, pastor, mas é melhor ser inteligente do que ter conhecimento? Você está enganado. Só de buscar o conhecimento ele já foi inteligente. Agora observa bem, a Bíblia diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma, e o conhecimento enche a casa de toda sorte de bens. Você já pensou que você pode edificar a casa, firmar a casa e ficar com a geladeira vazia? Aí sabe o que se faz com aquela geladeira bonita que você comprou? Põe uns 40 litros d'água nela. Olha, gente, água gelada não falta. Se alguém quiser água, estou abastecido. Então, na verdade, o conhecimento você pode adquirir. Você precisa se preparar, vai fazer bem para a sua estima e Deus vai te abençoar tremendamente. Eu tinha um quarto ponto aqui, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá ok? Amém, irmão? Olha, querido, eu quero dizer para você o seguinte: se você vem ao Tadel, você já está indo muito bem. Se você trouxer os seus líderes e os líderes em treinamento, eu vou dizer para os irmãos, eu acho impossível você não ter um grande crescimento na sua supervisão. Quando o pastor Rony ouviu falar que nós estávamos crescendo sem o Tadel, ele falou assim: eu não acredito. Agora, se vocês estão crescendo sem o Tadel, quando vocês implantarem o Tadel, vocês vão crescer assustadoramente. Irmãos, tem coisa que é uma obra do Espírito Santo na nossa mente, porque o diabo não quer que as coisas funcionem. É preciso de um milagre do Espírito Santo na nossa mente, na mente dos nossos liderados, para eles entenderem a importância do Tadel. Mas o agente do milagre é você. Não se conforme com o seu líder não estar no Tadel, e não perca o hábito de vir, porque vai fazer diferença. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado pelo que o Senhor falou conosco, Pai. Ó Deus, nós queremos, Pai querido, guardar as cicatrizes, Senhor, e saber que o Senhor vai usar as nossas feridas para a cura, Senhor. Mas nós não queremos ser líderes feridos, Senhor, machucados, Pai, impedidos de realizar a Tua obra, Deus querido, pelos problemas emocionais que nos cercam. Trata conosco, cura-nos, Senhor, por amor da Tua misericórdia. Faz manifestar-se em nós a Tua glória, Senhor. Trata conosco nessas áreas que foram ministradas, Senhor, e ajuda-nos a guardar tudo que o Senhor nos tem ensinado para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria falar mais uma coisa para os irmãos. Tudo que você ouve e não anota,
há uma tendência muito grande de você se esquecer. Por isso, venha para o Tadel com lápis, caneta, papel, anote tudo. Tem uma agenda só do Tadel. Separe uma agenda para você. Fala, essa agenda é a agenda do Tadel. Quando você for treinar os seus líderes, se você fizer assim na sua agenda, ó, você tem tanto tema bom para você treinar líderes. Quando você for falar com os seus discípulos, você tem tanta coisa boa para falar no seu GD. Você pode reproduzir tanta coisa. Então, traga uma agenda e anote. Tadel, data X, data X, data... Você pode ter essa agenda toda guardada na sua casa com tudo isso e vai ser uma bênção para você. Tá bom, querido? Deus te abençoe, uma semana de vitória para você. Vamos para o nosso culto.